O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos. Amém? Amém. A nossa felicidade está em que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Amém? E em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurado, ou seja, felizes os mansos, os humildes de coração, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso de coração? É saber que tem muito poder e não precisar usar o seu poder. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus, ele disse que ele é manso? Porque Jesus, ele tinha todo o poder para nos condenar. Mas ao invés dele usar o poder que ele tinha para nos condenar, ele escolheu, ele foi humilde, ele se humilhou ao ponto de encolher, porque ele era Deus Todo-Poderoso, e ele foi encolhendo, diminuindo, e Jesus ficou assim, bem pequenininho. Jesus ficou do tamanho de um embrião no ventre da Virgem Maria. E a Bíblia diz que porque ele se humilhou, porque ele foi humilde, Deus o exaltou. Então, quando nós cantamos, seja exaltado, nós estamos dizendo que nós estamos exaltando o nome de Jesus. E nós estamos exaltando o nome de Jesus acima de todo nome que tenta se nomear na tarrafa. Nós estamos exaltando o nome de Jesus acima de todo nome que tenta se nomear no Ceará. Nós estamos exaltando o nome de Jesus acima de todo nome que tenta se nomear no Brasil. Porque o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E quando eu e você exaltamos o nome de Jesus, Jesus nos exalta. Jesus nos exalta. Quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, como disse Amadá, Deus, ele nos honra. Deus não tem como nos honrar se nós não honrarmos a ele. Deus não tem como nos exaltar se nós não o exaltamos. Porque se Deus nos exaltar sem nós exaltarmos a ele, nós vamos pensar que somos deuses. Nós vamos pensar que somos deuses. Os homens naturais, eles se exaltam. Eles prevalecem pela força, eles prevalecem pelo poder financeiro, eles prevalecem por um cargo. E eles acham que eles estão acima, e eles então se exaltam. Mas não tem nada a ver com Deus. Amém? Amém. Tem muitas pessoas, como a Madalena disse, que são ricas, que têm muito dinheiro. E eles até fazem caridade, eles até ofertam na obra de Deus, mas eles dão daquilo que sobra. Eles dão daquilo que sobra. E eles dão, mas não dão entendendo que eles estão honrando a Deus. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias das suas rendas. O que é primícia, Carlos? São as primeiras obras. O fariseu, ele dava o dízimo até da pimenta. Se ele colhesse
10 quilos de pimenta. 1 quilo de pimenta ele iria trazer na casa do Senhor. Ó, o João e José. Se for para ficar atacando pedra um no outro, pode levantar e sentar aqui. Não está certo isso não, tá bom? Então, como eu estava dizendo, nós precisamos honrar a Deus. Por quê? Porque às vezes Deus não tem como nos honrar. Deus não tem como nos honrar. Por quê? Porque nós não honramos a Deus. Então nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. É necessário que eu e você estejamos fazendo a nossa parte, criando a condição. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus morrendo por todos. Pastor, mas Jesus morreu para aquela pessoa ateu? Morreu. Jesus morreu para o macumbeiro? Morreu. Jesus morreu por aquela pessoa que quer matar a outra? Sim. Jesus morreu por todos. Mas então todos estão salvos? Não. Só estão salvos aqueles que, primeiro, reconheceram Jesus. Entenderam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenderam que só em Jesus há salvação. E quando eu tenho uma visão de Cristo, quando eu tenho uma visão da obra da cruz, quando eu sei o que Jesus fez por mim e por você, lá em Atos, capítulo 2, Pedro faz a explicação a respeito de quem era Jesus, do que estava acontecendo, que era 9 horas da manhã, que aquelas pessoas não estavam embriagadas, mas elas estavam cheias do Espírito Santo, que era aquilo que o profeta Joel tinha profetizado, havia acontecido. Os homens que ouviam Pedro disseram assim: então o que faremos? Então o que faremos? E aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados para arrependimento e recebereis o dom do Espírito Santo. Repita, por favor. Quando eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Quando eu entendo que Jesus morreu no meu lugar para me dar a salvação, eu preciso ser batizado, eu preciso me arrepender e eu vou receber o dom do Espírito Santo. Amém? O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é mudar a maneira de pensar. A pessoa que continua pensando do mesmo jeito, ela não se arrependeu ainda. A pessoa que ainda continua pensando do mesmo jeito, ela ainda não se arrependeu. Nós estávamos aqui de manhã, depois que nós terminamos a obra, né, deu a hora do almoço, o pedreiro não ia para a casa dele almoçar, nós fizemos um churrasco e almoçamos aqui, né? E na conversa ele diria assim: eu não acredito que a Terra é redonda. Eu não acredito que nós estamos no espaço. Ele começou a falar as coisas que ele não acreditava. Independentemente, existem algumas coisas que você acredite ou não, é assim que funciona. É assim que vai acontecer. Então, por que que nós pregamos a Bíblia? Nós pregamos a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia, ela não fala de religião nenhuma. A Bíblia, ela simplesmente nos dá a direção a respeito do plano perfeito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos continuar meditando
Isaías 40. O versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aleluia. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos consolados. Nós estamos vindo no culto para quê? Para sermos consolados, para entendermos e para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Deus queria consolar todos os tristes de tarrafas? Sim, Deus queria consolar todos os tristes de tarrafas. Mas Deus não tem como fazer, por quê? Porque não são todos que estão ouvindo a Deus. Só serão consolados aqueles que ouvirem a Deus. Amém? Amém. Repita, por favor, a palavra de Deus. Ela me consola, ela me exorta, ela me dá direção e me alimenta. Existe uma pessoa, né, que ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, você acha que as pessoas vão saber, vão se lembrar na segunda-feira de tudo aquilo que o senhor falou? Aí o pastor disse: não, eu não espero que ela se lembre de tudo que eu falei. Eu espero que o Espírito Santo faça ela lembrar quando ela tiver uma dificuldade. Porque a primeira coisa, repita, por favor, a palavra de Deus, me alimenta. E aí, né, eu já contei essa história, eu vou fazer você lembrado dessa história. A pessoa chegou para o pastor e falou: pastor, você acha que as pessoas vão se lembrar daquilo que o senhor pregou aqui no domingo? Ele falou: então, me diz uma coisa, o quê? Você se lembra o que a sua esposa fez para você no primeiro dia, depois que vocês casaram, que vocês foram morar junto? Né? Porque enquanto não mora junto, não cozinha, né? Mas depois que mora junto, os dois vão comer junto. Ele falou: pastor, faz 40 anos que eu casei, como é que eu vou lembrar o que a minha esposa fez? Né? Ele falou: então, tá bom. Você se lembra o que sua esposa fez no domingo passado? Ele falou: pastor, não me lembro não. Tá, você se lembra o que você comeu no almoço hoje? Ah, isso eu me lembro, né? Eu comi churrasco, né? O Sérgio não quis, o Will quis, o Luiz, o pedreiro, o Aldísio, né? O carrinho. O Luiz levou para a Leide. Nossa, você não imagina, Sérgio. Arrumou amor assim, aí, ó. Tava assim, ó, né? Ninguém quer mais, ninguém vai querer mais, ninguém sabe. Então eu vou levar um pouquinho de churrasco, né? Para minha esposa, né? Ah, e ficou cortando, assim, ficou ajeitando. Pegou uma sacola, ajeitou. Eu falei: se isso não for amor... Eu falei: vai devagar, Luiz. Vai devagar. Sabe como é que é, né? Esposa contente, marido feliz, né? Dali 9 meses, sorriso. Cheguei. Eu sou alegria depois do churrasco. Foi assim, né, Estevão? Hã? É, Estevão. Você é alegria, Estevão. Você sabia, Estevão? Seu pai e sua mãe estavam felizes, alegres. É. Então, aqui, o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 1, está falando, repita para mim, por favor: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Amém? Então, a palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Por que todos os dias nós precisamos ler a Bíblia?
Porque se a palavra de Deus nos alimenta, se você ficar uma semana sem comer, você vai desmaiar de fome, sim ou não, Thaís? Então, se ficar a semana inteira sem ler um versículo da Bíblia, vai ficar sem saber. Eu estava dizendo, Luiz, as crianças de Umbuzeiro só gostam agora da internet. A Madá ficou tentando brincar com eles lá, de detetive, assassino e vítima. E eles... Mas amém. Para me consolar e para te consolar, repita, por favor, a palavra de Deus, ela é como semente. Uma hora ou outra, a semente nasce. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Né? O crescimento quem dá é Deus. Porque assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que pegou uma semente e plantou, lançou ela na terra. E ele foi dormir. Porque adiantava o homem ficar a noite toda acordado, esperando a hora que ia nascer? Não. Amém? Então, o reino de Deus é assim. E a palavra de Deus, ela é como semente. E eu estou semeando essa semente no seu coração. E nós estamos há 7 anos semeando sementes. E vem um semeador e outro rega, e vem o outro e tira o capim, né? O mato, a tiririca que nasceu. E vem o outro, passa veneno. E vem o outro e fala assim, não, vou plantar mal uma semente aí, porque eu acho que aquela não vai vingar. E aí, mas eu estou feliz, porque tem algumas sementes que já germinaram, tem algumas sementes que já deram fruto, amém? E já tem alguns semeadores aqui, o Ariel é um semeador, a Madá é uma semeadora, né? O Isaac, a Wayne, aqui, fazendo louvor, o que eles estavam fazendo? Eles estavam semeando. Eles estavam lançando sementes. Porque é assim, ó, com uma mão eu toco o trono de Deus. Com a outra mão eu toco as pessoas. Amém? Então, todas as vezes que eu estou adorando a Deus, com uma mão eu toco a Deus. E com a outra eu toco as pessoas. É por isso que a adoração não é algo que eu fico assim na hora do louvor, eu fico assim só olhando para Deus. Não, eu fico olhando para Deus, mas eu, Carlos, eu lembro da minha esposa, eu lembro dos meus filhos, eu lembro dos meus netos, eu lembro de você, eu lembro daquele que não veio, eu lembro daquele que faz muito tempo que eu não vejo. Sim ou não? É. Por quê? Porque quais são os 2 maiores mandamentos? Repita, por favor, amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e amar o próximo como eu me amo. Amar o próximo como eu me amo. Então, é muito simples, é muito simples. Existem pessoas que não conseguem amar o próximo. Por que não conseguem amar o próximo? Porque não se amam. É muito simples, né? A viúva pobre, ela tinha 2 moedas. Mas ela deu. Às vezes, você tem um bom dia para dar para o seu próximo, mas você entrega, bom dia. Né? Porque se você não entregar, porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, como que você vai demonstrar que você ama a Deus que não vê? Ama o seu próximo que você está vendo. Mas as pessoas, elas têm alguns, né, não daqui, lá de Limeira, que elas amam o próximo, né? Então, elas vão ver o Ariel,
Ela fala assim, ah, não, Ariel não vou amar, não vou amar o próximo. Aí espera vir o próximo missionário, né? O próximo vizinho. Ei, não é o próximo. É aquele que está perto de você. Amém? A Bíblia diz assim, olha, dê ao que te pede e não te desvie daquele que você sabe que vai te pedir. Eu sei que é difícil, às vezes, né? Nós estamos andando na rua assim, a gente vê a pessoa e fala, meu Deus, eu vou ter que falar bom dia para aquela pessoa. Ai. E aí a gente faz de conta que não viu, né? A gente corta a volta, assim, a gente fica assim. Que agonia, hein? É agoniante, realmente. Mas, o versículo 2 diz assim, falai benignamente a Jerusalém. Ou seja, fale com amor, fale com calma, fale com mansidão. E o que é para falar, pastor? Falar que os seus pecados foram perdoados. Amém? Eu já contei essa história, já dei essa explicação também, né? Falar mansamente não é falar baixo, viu? Não é falar assim, ó. Jesus te ama. Esse é o talento dos milinguidos. Ele fala assim. Jesus te ama. Isso não é falar mansamente. Amém? Amém. E se falar assim, Jesus te ama! Nossa, falou abusado comigo. Não. Porque não é a altura que está falando, não é a tonalidade que está cantando, não é se está falando devagar ou está falando rápido, né? Como é que é? Ah, agora não vou lembrar. O Aldísio falou um negócio aqui, ou não, foi o Luiz que falou, como é que é? Ele falou que quando estiver vendendo o chão aqui na Tarrafa a 50 mil, ele não vai ter nem o osso dele mais aqui, vai ser os netos dos netos dele que vai comprar. Né? Por quê? Aí ele usou uma expressão, não consigo lembrar. Ele falou uma palavra, eu falei, nossa, você falou rápido demais, Luiz. Fala mais rápido, mais lento aí para mim poder ouvir e gravar. Certo? Que são palavras que não são do meu vocabulário, como tem palavras do meu vocabulário que às vezes eu falo para vocês, né, não entendem. Então, falai benignamente, falai mansamente, falai com amor. Né? E o falar em amor não é falar baixo, falar em amor não é falar Jesus te ama. Não. Falar em amor é você sentindo aquilo que está falando. Normalmente, os pedagogos, as psicólogas, os psicólogos, eles ensinam a você e a mim corrigir os nossos filhos quando nós não estamos irados. Porque se você for bater na sua criança, se você for repreender a sua criança quando você está com raiva, a criança não vai receber a correção. Ela vai receber a sua raiva. Amém? É por isso que ser manso é poder falar, poder usar o poder e abrir mão naquele momento. É esperar. É esperar. É claro que às vezes não dá para esperar, né? Por exemplo, o Estevão não sai na rua, viu? Estevão, cuidado com a rua. Mas se vir uma moto correndo ali, eu vou ficar falando assim, Estevão,
Não sai na rua. Não, tem que sair correndo e agarrar ele, não é? É. Da mesma forma, às vezes, nós demoramos para falar para as pessoas. Por quê? Porque primeiro nós precisamos ganhar os ouvintes. Enquanto eu não tiver o seu ouvido, não vai adiantar eu querer falar para você. Por anos, nós toda segunda-feira íamos lá na praça, fazíamos o louvor, depois deixava as crianças brincar na praça. O que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos levando as crianças para brincar na praça, mas nós estávamos levantando um altar a Deus ali. Amém? Eu tinha consciência que eu estava levantando um altar a Deus. A Alane tinha consciência que nós estávamos levantando um altar a Deus. As crianças não. Mas elas foram sendo conscientizadas. Hoje, aonde nós temos um altar a Deus? Aqui. Amém? Aqui, nesse lugar, tem um altar levantado a Deus. Aonde? No altar está o Ariel, estou eu, está você. Amém? Amém? E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo. Porque no Velho Testamento, o sacrifício era morto. Sim ou não? Sim. Lembra? O rico levava uma vaca, o mais ou menos aqui que trabalha na prefeitura de professora, né, levava uma ovelha. Aquele que recebe o Bolsa Família levava uma rolinha. E o Estevão trazia uma moeda, né, Estevão? Seu pai deu uma moeda para você trazer hoje aqui? Ah, foi sua mãe. Mas ele falou que você, se não der a moeda, você fica reclamando, tem que dar a moeda. Mas hoje o sacrifício é o sacrifício vivo. Amém? Amém. Eu venho vivo e volto cheio de vida. Repita, por favor. Eu venho vivo e volto cheio de vida. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, falai benignamente, bradai, grite, diga que a malícia está acabada e toda a iniquidade já está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Pastor, mas eu estou recebendo em dobro pelos meus pecados? Sim. Repita, por favor, Romanos 3:23. Está escrito que todos pecaram. Mas, no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, eu preciso bradar, eu preciso consolar, eu preciso falar para todos aqui em Tarrafas que o pecado dele já foi perdoado e que Deus quer entregar em dobro na sua mão, não o pecado. Ele quer entregar em dobro, ele quer entregar a sua vida natural e quer te dar ainda uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual, pastor? Uma vida espiritual é uma vida de fé. Porque a fé não é natural. A fé é sobrenatural. Então Deus, ele quer te dar uma vida natural. Por que uma vida natural, pastor? Porque se Deus fosse dar o que nós merecíamos, ele nos deixava morto. Porque como Adão pecou, todos pecaram. Então todos estão mortos. Todos estavam mortos.
Aquele que não tem fé, e não é fé na fé. Aquele que não tem fé é em Jesus, aquele que não tem fé na Bíblia. Amém? Ah, eu tenho fé que eu vou plantar, vai ter um inverno bom. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é esperança. Isso é confiança. Fé. Sabe o que é fé? Presta atenção. Eu não tenho um chão, eu não bloqueio, eu não vou plantar feijão, eu não vou plantar milho e vou comer. Isso é fé. Amém? Amém. Porque a fé, ela é sobrenatural. A fé é sobrenatural. Porque se eu vou plantar e vou colher, isso não é fé. Eu posso pedir para Deus me abençoar. Né? O Luiz e o Sérgio estavam falando aí. O Luiz falou que teve um ano que ele plantou na segunda-feira, ele colheu. Teve outro, o ano passado, ele não plantou na segunda-feira, porque falaram, olha, não presta plantar de segunda-feira. E aí choveu no domingo, a terra estava preparadinha. Ele falou, eu não vou plantar na segunda-feira, porque diz que não presta plantar na segunda-feira. Então ele não plantou na segunda-feira. E ele falou que a colheita não foi boa como a outra que ele plantou, sem olhar se é segunda, se é terça, se é quarta. E aí? Planta na segunda ou não planta na segunda? Hã? Eu acho que pode plantar. É que nem a pessoa, eu não vou trabalhar hoje, né? Eu não vou trabalhar hoje porque hoje é dia santo. Tá, e o patrão não vai pagar esse dia para você, porque você não foi trabalhar. Mas presta atenção, não é Deus, Deus não castiga ninguém, amém? Isso é o quê? Isso é superstição, isso é misticismo. Eu não vou cortar cabelo. Eu vou cortar cabelo. Isso é misticismo. Amém? Sansão, Deus, antes de nascer, o anjo falou com a mãe de Sansão e falou para ela assim, presta atenção, você é estéril, você não tem condição de ter filho, mas eu vou te dar um filho. E esse filho não é para cortar o cabelo dele. Ele não é para beber vinho. O que o Sansão fazia? Não cortava cabelo, mas bebia vinho e andava atrás de mulher. E aí, o que aconteceu com ele? Morreu cedo. Porque ficava brincando com o pecado, mas ele não cortou o cabelo. Mas o segredo dele, a força dele estava, porque beber e andar atrás de mulher errada não atrapalhava ele. Mas no dia que ele revelou o segredo, a Dalila embebedou ele, né? Primeiro ela encantou com os olhos. Por isso eu falei, Will, você está preparado para casar, mas guarda o coração, hein? Não vai deixar nenhuma pitonisa, nenhuma caninanda encantar você, hein? Mas, né? O Will está preparado para casar. Então, mas tem que guardar o coração. O que a Dalila fez? Encantou o Sansão com o olhar. Ficou assim, E o Sansão assim. De vez em quando eu vejo uns bobinhos assim. Lá em Limeira. Aqui não tem ninguém assim. O que é? A borboleta? Não.
É passarinho? Não. E depois ela deu vinho para ele. E aí, depois de tomar bastante vinho, ele dormiu. Nem viu. Ela fez o quê? Cortou o cabelo dele e mandou chamar os filisteus. Os caras tinham dado dinheiro para ela amava muito ele, né? Muito. Os caras tinham dado dinheiro, recebeu. Ele não tinha força. E ele foi tentar, o Espírito de Deus não veio, ele não tinha mais força, levaram ele bêbado, amarraram ele num lugar onde era para ficar um jumento, e tinha uma pedra, e conforme ele andava, aquela pedra rolava, e as pessoas iam jogando o trigo ali, e ele ia malhando o trigo não era dele, mas ele ficava virando em volta lá. Ele ficava virando em volta, virando em volta, virando em volta, virando em volta. Mas, não contente, sabe o que as pessoas fizeram? Ainda furaram os 2 olhos dele. Ele ficou cego, quase nu, porque ali, amarrado, trabalhando. Você acha que ele tomava banho? Né? Os animais do Urita vivem bem, né? Porque tá vivo e solto lá, né? É água, comida, pasto, né? Mas quando você vai lá, você pega ele para trabalhar, né? Trabalha um pouco só, depois deixa comer, né? O Sansão não, ele tinha que ficar lá, ó. Não davam comida para ele, não davam água, não davam banho, não davam nada. Ele ficava lá virando em volta. Mas chegou um dia, Sansão se lembrou de orar. Sansão se lembrou de orar. Repita, por favor. Eu não preciso simplesmente ler a Bíblia. Eu também preciso orar. Mas não quando eu estiver cego. Não quando eu estiver cego. Não quando eu estiver preso. Não quando eu estiver perdido a força. Eu preciso orar antes. Antes. Porque depois, né? Depois que você já fez o errado, ai, fiz errado, estou grávida, pai. Eu vou fazer o que agora? Você tem que falar antes. Se você tivesse falado antes comigo, eu ia ensinar você, né? Que namoro árabe nasce filho. Sabe como é namoro árabe? Saliva vai, saliva vem, saliva vai, saliva vem, saliva vai, saliva vem. Agora você fala que tá com nojo, né? Mas na hora que a saliva encontrar com a saliva, tem que falar antes. Por quê? Mas a mãe de Sansão não falou com ele? Falou. Filho, não anda atrás daquelas mulheres filisteias. Elas são inimigas, elas não querem o seu bem. Olha quanta mulher tem aqui. Mas você parece que só gosta daquelas erradas. Você só vive lá. E só vive bebendo. Né? Não, quando os dois bebem, fica fácil, né? O duro é quando você pega um cara que não bebe. Eu pego uma mulher que bebe. Porque tanto faz, né? Se o homem bebe ou se a mulher bebe. Se os dois bebem, tá bom. Porque daí... Né? Ninguém sabe quem vomita em quem. Ninguém sabe... Will. Então você tem que ficar esperto. Vai que na hora... Pensou, Will, você beijando? Will. Você tá pronto para casar, Will? Então, mas vigia, hein?
Um dia eu tinha uma namorada, a primeira coisa que eu disse para ela, não vai dar certo. Eu falei, por quê? Esse bafo de cigarro aí não dá, não. Eu já parei de fumar quando eu tinha 7 anos. Eu não gostava do gosto do cigarro. Mas quem fuma, tudo bem, né? Você é contra quem fuma, Carlos? Não. Você é contra quem bebe? Não. Tá tudo certo, aquilo que eu disse, né? Will, então você já vê direito, tá? Certo? E aí, o que aconteceu? O Sansão se lembrou que ele era homem de Deus. E aí se lembrou que ele podia orar. Aí ele orou. E ele falou, Pai, só mais uma vez, Espírito do Senhor, vem sobre mim. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele recobrou a força de novo. E ele já sabia que ele estava forte. Mas ele não saiu gritando, eu sou forte agora. Não, ele aprendeu com aquele sofrimento. Ele se tornou manso. Ele se tornou inteligente. Fala assim, o manso é inteligente. Porque um jumento manso é inteligente. O quê, pastor? Porque para amansar, quanto que você teve que bater no bicho? Alguém aqui já viu amansar um animal? Você pega um animal que não está acostumado a carregar a cangaia. Você põe a cangaia nele, ele fala, legal, tá tudo certo. Não, ele vai tentar fazer de tudo para arrancar a cangaia. Ó. Ó o Estevão, ó. Ele tá com a cangainha dele ali, ó. Mas ele tá fazendo de tudo para arrancar a cangaia. O José. O José, ó, Deus tem que pôr o sono da cangaia. Pode dormir, José. Pode dormir, Deus está amansando você. Porque tem gente que fica calmo só quando está dormindo. E tem uns que à noite fica resmungando. Tem uns que não conseguem dormir. Essa semana uma mãe mandou uma mensagem para mim. O filho dela acordou 3 horas da madrugada. Estava sonhando com uma mulher negra. Não era bonita como Ana Clara, assim, né? Mas era uma mulher negra. E aí as pessoas, sonhou com negra? Não. Não tem nada a ver, amém? Isso aí não é que nem horóscopo, não, viu? Não é que nem horóscopo, não. E aí ele sonhou com uma mulher negra. E a mulher negra disse para ele que iria destruir a vida dele, a vida dos filhos dele, como tinha destruído a vida do pai dele e da avó dele. E ele viu a destruição. Eles são uma gente bem de dinheiro, eles têm lá uma chácara. Como é que chama aqui? Um sítio? Como é que chama aqui? Com piscina, com... né? Um monte de fruta, coisa e tal. Né? Isso, um negócio bonito, cheio de gente que tem dinheiro. Mas a vida totalmente destruída. Totalmente destruída. E aí ele acordou. Não porque ele sonhou com a mulher negra, mas porque a mulher falou que ia destruir. Se ela fosse negra, mas se ela falasse, que nem a Ana Clara, vem pra base, não sei o que tem, coisa e tal. E a Ana Clara tá famosa, né? Tá famosa. Então
a mensagem da mulher era uma mensagem horrível. Ele acordou desesperado. Por quê? Porque o casamento da avó dele foi destruído. O casamento do pai dele foi destruído. Ele sabe o que ele sofreu. E ele acordou. E ele se lembrou que ele era crente. E ele foi fazer o quê? Foi orar. E aí ele começou a orar pela esposa dele. Né? E segundo ele orava alto. E a esposa não acordava. Eu acho que ele não acordou. Eu acho que ele continuou sonhando. Mas amém, deixa pra lá. E aí ele orou pela esposa. Depois ele começou a orar pelos filhos. E ele começou a falar o quê para aquela mulher? Quem vem para roubar, matar e destruir é Satanás. Quem quer o mal das pessoas é Satanás. Eu sei quem o meu pai servia, eu sei para quem a minha avó dava boi, matava o boi, derramava o sangue, queimava a carne. Eu sei. E ele disse: Satanás, some da minha vida. Eu não quero saber de você. E ele foi mandando: você não vai tocar no meu filho, você não vai tocar no meu casamento, você não vai tocar. Ele tem 4 filhos. E ele foi orando. Quando ele viu, já era 5 horas da manhã. Ele orou das 3 às 5 da manhã. Até que ele encontrou paz e voltou a dormir. Quando ele voltou a dormir, ele sonhou novamente. O que significa isso, pastor? Significa que eu e você precisamos orar antes. Não basta estar preparado para casar, Will. Tem que pedir sabedoria para ser um marido manso. Amém. Não ficar com essa história: eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou fleumático. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é blá, blá, blá. Né? Tanto faz se você vai passar com 7 ou com 10. Você tem que passar de ano, sim ou não? Tanto faz se você vai ser o primeiro no vestibular ou se você vai ser o 45. Só tem 45 vagas. Tem uma irmã, presta atenção. Quando ela tinha 20 anos, ela fez uma escola missionária na igreja, que eu era pastor. E o marido dela também trabalhava comigo no ministério. E ele estava trabalhando, se encaminhando para ser pastor. Aí os dois se apaixonaram. Ele era virgem, nunca tinha tido uma namorada, porque ele se consagrou a Deus. Ele falou: eu não vou ficar atrás de namorada. Eu quero me dedicar às coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, presta atenção: solteiro, cuide da obra do Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Por quê? Porque depois de casado, o marido vai ter que cuidar da esposa e a esposa vai ter que cuidar do marido. E o que vai acontecer? Vai nascer um filho. E os dois vão ter que cuidar do filho. Porque isso é a vontade de Deus. Quem está fazendo isso está fazendo a vontade de Deus, independentemente se vai na igreja, se não vai na igreja, se tem fé ou não tem fé. Quem não está fazendo isso está fazendo a sua própria vontade. E ele então disse, ele falou para mim: pastor, eu desde os 12 anos eu faço a obra de Deus, eu me dediquei a Deus, não como Sansão, que não cortava o cabelo, mas bebia cachaça e vivia atrás de mulher. Ele falou, eu fiz um voto com Deus. Eu vou cuidar das coisas do Senhor. Eu não quero ficar atrás de namorado.
namora uma hoje, amanhã já namora o outro, amanhã já namora a outra, amanhã já... Você vai dar aonde? Vai dar o quê? Vai dar em nada. Precisa se curar. Precisa se curar. Porque namoro, homem, mulher, não resolve o problema de ninguém. Se resolvesse, Jesus não precisava ter vindo e morrido. Mas as pessoas ficam em expectativa. Ah, se eu arrumar um homem. Ah, se eu arrumar uma mulher. Ah, se eu arrumar um emprego. Ei! Tinha um amigo de um pastor, meu. Aí o pastor falou assim, que ele era um excelente profissional. Olha, se você precisasse construir uma casa, ele construía a casa. Quando quebrar, se você quebrasse o seu carro, podia chamar ele, que ele sabia consertar o carro. Se desse um problema no computador, nossa, podia chamar ele, que ele resolvia o problema do computador. Mas qual era o problema dele? Não gostava de trabalhar. Então ele nunca construiu uma casa, nunca consertou um carro e nunca arrumou o computador. Você está entendendo? Quem faz tudo não faz nada. A questão, né? Ah, não, a Madaia faz tudo. A Madaia, ela dança, ela canta, ela toca, ela prega. Não é disso que eu estou falando, amém? Ela trabalha, né? Não é disso que eu estou falando, amém? O Ulisses também resolve, dá uns BO de vez em quando, ele resolve. Mas não é disso que eu estou falando, ok? Eu estou falando de uma pessoa que sabe fazer tudo, mas não tem coragem de trabalhar, então não faz nada, né? Ah, não vou construir, eu não vou trabalhar de pedreiro, porque ganha pouco aqui. Aqui, pedreiro ganha só 110, 120, é pouco. Mas você é mecânico, conserta o carro. Ah, não vou consertar carro aqui na Tarrafa, porque os carros aqui é muito velho. Então conserta computador, abençoado. Não, mas eu só arrumo o meu. E aí você olha, e o seu computador? Não está funcionando. Por quê? Ah, está desmantelado. Você sabe consertar? Eu sei consertar, mas não vou consertar agora. Não tem dinheiro para consertar agora, porque se trabalhasse, tinha dinheiro para consertar. Sim ou não? Então tem coisas que não precisa de fé. Amém? Então, mas a palavra de Deus diz que é para mim consolar você. Pastor, mas eu vou viver então só rezando, só orando e lendo a Bíblia? Não, você também tem que trabalhar, você também tem que obedecer seu pai, você também tem que obedecer sua mãe, você também tem que estudar, você também tem que estudar, e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E esse irmão fez isso. E ele tinha 20 anos e ele conheceu essa moça que era missionária. E ela tinha um projeto, estava tudo preparado. Ela ia fazer... Ela foi estudar enfermagem porque ela ia ser missionária junto com os índios lá no Mato Grosso. Já contei essa história? Não? E aí, ela estudou, ela se formou em enfermagem porque ela ia trabalhar como missionária lá numa tribo de índio no Mato Grosso. Mas ela conheceu, e foi interessante a conversão dela. Essa eu já contei. Ela era muito bonita, ela ganhou um prêmio de Miss Limeira. A mulher mais bonita de Limeira. Então ela pegou e ela levou a faixa dela de Miss Limeira. Ela não era crente. Mas ela queria, sabe, deu uma vontade nela que ela queria que aquilo fosse de Deus, porque ela falou, se eu sou bonita, foi Deus que me fez bonita. Eu não fiz nada para ser bonita. Eu quero consagrar isso a Deus. Então ela foi na igreja e falou assim, pastor, eu quero consagrar a minha beleza a Deus, eu quero que isso dê glória a Deus, eu quero honrar Deus, eu quero exaltar Deus. Falei, irmã, se eu orar por você vai dar problema. Por quê?
Porque se você se consagrar a Deus, Deus vai falar para você o que Ele quer que você faça. Você está pronta para obedecer, para fazer o que Deus quer? Ela parou. Eu não pensei nisso. Eu falei, então. Porque bonita, você já é. E todo mundo já sabe que você é bonita, mas Ele vê que você é uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que vai ser boa esposa, que vai ser boa mãe. E se Ele falar para você que você tem que casar, que você tem que abrir mão do seu sonho, ai meu Deus. Amém, eu aceito. Eu faço um voto com Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E ela começou a vir na igreja, virou crente, né? Você sabe que a gente vira crente, né? E de sexta-feira a gente vira lobisomem. Não, ela começou a ler a Bíblia, começou a ouvir a palavra de Deus e orar. E aí ela ouviu de Deus um chamado que ela seria missionária. E ela foi, fez, eu vou correr agora, ela foi, fez uma escola de missão. Quando ela terminou a escola de missão, que ela ia, mandou a carta lá para a base missionária, lá no Mato Grosso, para trabalhar com os índios, ela já era enfermeira, ela já estava com todo o projeto, estava com tudo pronto. O que aconteceu? Um suspirou daqui, o outro suspirou de lá, os dois ficou com cara de bobo, assim. Tem água? Não. Tem água? Não. Bebe água? Não. Beba água. Sabe que nem a Ana Clara, assim, ó. Não. Bonita, Miss. Entendeu? Pastor, eu vou casar, casa. Irmã, abre mão. Ela abriu mão do chamado missionário para ser esposa. E daí? Foi encurtar. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Sabe onde ela está? Lá no Mato Grosso, fazendo uma outra faculdade, pregando o evangelho para os índios, cuidando dos índios. E sabe o que o marido dela foi fazer? Bancar ela. Ele falou, pode ir que eu vou trabalhar. Pode ir que agora você ficou 20 anos comigo, né? Me ajudando, criando os filhos e blá, 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 blá. E sabe onde ela está? Na base missionária. Ainda ela não teve coragem de falar para o pastor que era ela, aquela menina, 20, ela tem a carta ainda do pastor. 20 anos se passaram. Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você honra a Deus, Deus tem como te honrar. Amém? Repita, por favor, a fé honra a Deus. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Quando eu honro Deus, com as primícias, com a oração, com a leitura da palavra, com a obediência àquilo que eu ouço, Deus vai me honrar em tudo aquilo que eu necessitar. Porque as pessoas acham assim, não, agora eu vou na igreja, não tenho mais problema. Não é isso. Não é isso. Eu nunca falei isso. Venha para Jesus e não tenha problema. Não, é o contrário. Venha para Jesus, porque ele vai, primeira coisa, ele vai curar os teus olhos, você vai deixar de ser cego. Aí você vai ver um monte de problema que você tem. Você vai ver um monte de problema que você pegou com a própria mão. Você vai ver um monte de dificuldade que você tem. E aí você vai pedir para Deus, Senhor, ó, muda-me. Eu quero mudar. Eu quero mudar aqui, eu quero mudar ali, eu quero ser melhor aqui, eu quero lá, eu não consigo. E aí Deus vai mudar você. Amém? Mas se você não pedir, Deus não vai mudar você nunca, porque Deus não força ninguém. Quem força é o diabo. Amém? Amém. Então repita, por favor. Diga assim, os meus pecados já foram perdoados. Mas eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu aceito Jesus, eu preciso me arrepender. Arrependimento é mudança de pensamento.
Quando eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir, de andar. O exemplo, eu ia para o bar beber. Agora eu entreguei minha vida para Jesus. Mudou minha maneira de pensar. Então agora eu não preciso mais ir para o bar beber. Se eu continuo indo para o bar beber, não mudou minha maneira de pensar. Se não mudou minha maneira de pensar, porque eu não me arrependi. Arrependimento não é remorso. Sabe? Aí chega na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, sei lá, no outro dia. Depois que você bebeu, aí você fica com ressaca, né? Aí fica provocando, aí gastou todo o dinheiro, e aí fica lá, aquilo é remorso. Aquilo é remorso, não mudou. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, você dá come uma canjinha de galinha, né? Come uma comidinha da mãe, fica forte, ou come a comidinha da esposa, fica forte. Vai para onde? Para o bar de novo, beber de novo. Sim ou não? É um exemplo que eu estou dando, mas serve para tudo, tá? Serve para tudo. Lembra que eu contei a história da moça que já tinha 42 anos e não tinha conseguido casar ainda? Ela só gostava de homem casado, como é que ela ia casar? E aí eu disse para ela, irmã, você tem que orar e pedir para Deus mudar o seu gosto. Mudar o seu gosto. Mas não foi que a hora que Deus mudou o gosto dela, falou, agora eu não vou gostar mais de homem casado. Como ela tinha 42 anos, estava difícil de achar um solteiro. Mas ela encontrou um viúvo. E casou. E está vivendo feliz. Só não deu filho mais, né? Só não deu para ter filho mais. E aí? E aí? Precisa mudar a maneira de pensar. Amém? Mas tem algumas coisas que não vão mudar, tá bom? Se você casou, não vai mudar, você vai ter que continuar casado. Se você não estudou, ainda dá tempo de estudar. A menos que você não queira estudar. Se você tem um monte de profissão, sabe fazer um monte de coisa, mas não gosta de trabalhar, você tem que mudar a maneira de pensar. E pensar que eu tenho que trabalhar, porque trabalhando eu vou sustentar a minha família. Eu vou ganhar o meu dinheiro. Eu estou ganhando pouco, então eu faço de qualquer jeito. Não. Você nunca vai ganhar o aumento. Porque o aumento de salário é recompensa porque você fez bem o seu trabalho. Quem trabalha mal dá vontade de despedir. Dá vontade de mandar embora a pessoa. Mas a pessoa que se esforça, o que acontece? O encarregado vê, não precisa você puxar saco, não precisa ficar correndo atrás, nada. Ele vai recompensar, o patrão vai ver e vai recompensar. Sim ou não? Então, independe de fé. Mas eu preciso de fé para vencer as minhas dificuldades. Amém? Cada um precisa saber as suas dificuldades. O que é dificuldade, Carlos? Aquilo que você não consegue vencer. Né, Ulisses? Quando termina as férias? Não sei. Hã? Não quando termina as aulas, quando termina as férias. Quanto tempo faz que você não toca teclado? Você não lembra? A última vez que eu vi você tocando foi dia 17 de dezembro. Já fazem 12 dias.
Nesses 12 dias, você nem olhou para o teclado? Olhou? Ele está lá? Está bonito? Era o teclado do Ariel? E você pediu para tocar? Ele deixou? Uma vez só? E nesses 12 dias, quantas vezes você viu ele tocando? Qual é a diferença entre você e ele? Entendeu? Você pode ser melhor que ele, porque você é mais novo que ele. Mas se você não olhar o exemplo dele, não seguir o exemplo dele, pode ser que você seja até melhor do que ele. Mas você não vai saber todas as músicas que ele sabe. Sim ou não? A Madá começou a tocar violão faz muito tempo, não faz? Ela faz outras atividades. Mas por que ela está tocando? Porque ela não parou. A Thaís cantava. Ela ia na base e ela cantava, ó. Tenho vários videozinhos da Thaís cantando, da Ana Clara cantando. Mas quanto tempo faz, Thaís, que você não canta mais? Entendeu? Hoje, ó, tinha 2 microfones, você podia estar cantando, ó. Não podia, Wayne? Se ensaiasse, podia, né? Se ensaiasse, podia. Mas tá tudo bem, vamos passar as férias. 2025 está aí, né? Nós vamos fazer um planejamento novo, inscrição, tudo de novo na base, viu? Todo mundo vai fazer inscrição de novo. Porque não pode chegar no final do ano e falar assim, não tem inscrição. Eu não adivinho o tamanho de pé. Amém? Ficou meio esquisito. O Ariel ganhou a naninha, né? Quem que tá usando sua naninha, Ariel? Aquele negocinho, travesseirinho. Não ganhou naninha? Oh, o Isaac ganhou naninha? Também não ganhou naninha, Isaac? Nem chinelo? Não? E o João ganhou naninha, João? Mas por comportamento, hoje o João não ia ganhar naninha, ia. O José tá dormindo, segurou. O Estevão ganhou a naninha da Wayne. Tá andando na Wayne. Amém? Então, o ano que vem, fazer inscrição tudo de novo. Tá certo? Por que tem que fazer inscrição de novo? Porque o tamanho do pé da Thaís o ano que vem já é o outro, sim ou não? Cresce, né? Certo? E tem que fazer tudo de novo, marcar tudo de novo. Porque senão, pensou? Porque a hora que uma pessoa dá os 5 minutos da pessoa lá, a pessoa fala assim, eu quero comprar chinelo, sandália. Eu pego e mando, esses números aqui. E aí o pé cresceu. Tem jeito. Entendeu? Diga assim, quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Então eu preciso mudar minha maneira de pensar. Amém? Deus quer me castigar? Não, fala, Deus não castiga. Deus ama. Deus mandou consolar o povo da tarrafa e dizer que os seus pecados estão perdoados. E a sua recompensa, ele quer dar em dobro. Amém? Amém.
O Natal já passou, mas tem presente chegando aí. Porque o Natal não dá nada para ninguém, viu? Ô, Thaís, o Natal não dá nada para ninguém. Entendeu? Mas quem não tiver aqui, não vai ganhar. Mas se tiver no meu nome, não vai ganhar. Tem um monte ali, ó. A pessoa não veio receber. Ah, então dá para mim. Mas como? Eu vou dar um chinelo 35 pro Isaac? É o tamanho do chinelo da pessoa. E aí? Ele foi avisado. Não veio. Quem sabe ele vem o ano que vem. Eu não vou levar nada para ele. Levei para o Tylon. Eu fui fazer uma visita para ele, porque a Bíblia manda fazer a visita para os doentes. Né? Então, levei o do Tylon. Outro dia, uma menina falou: Alane, o meu neném tá lá? Tá. Vem buscar. Aparece aqui. Né? Mas nós vamos fazer a visita para você, viu? Se assim o Senhor permitir. Agora o Sérgio está aí. O Sérgio vai fazer visita. Nós vamos fazer visita. Só não pode sozinho, né? Vai que ele encontra uma Dalila, então você leva o Will. Porque se o Will encontrar uma Dalila também dá problema, então vocês vão em 2, tá bom? Se não, você pode convidar o Isaac para ir junto, a Madá, certo? Porque a um protege o um e o um protege o um.